Em 1998 surgiu o tema Open Source, que significa código aberto, para designar softwares com códigos que podem ser alterados e adaptados para diferentes finalidades. Desde então, vem crescendo o número de projetos, aplicativos e programas que são livres para cada usuário contribuir e agregar seus conhecimentos para um bem comum. Esse é o caso do Quebrada Maps, que vem traduzindo as experiências e vivências das periferias para mapas que contam histórias e dão um panorama mais detalhado das vidas nas cidades como um todo, e, particularmente, nas comunidades. E para falar sobre o Quebrada Maps e seus impactos na sociedade, eu convidei o Wellington Fernandes, que é professor de Geografia e criador do projeto. Vamos pro papo. Wellington, como surgiu a ideia do Quebrada Maps? Bom, eu cresci na zona leste da cidade de São Paulo, na real da região metropolitana de São Paulo, na cidade de Itaquá, né? Então eu cresci na periferia e quando eu entrei na universidade para fazer geografia, né? Eu fiz esse percurso preocupado em estudar algo que pudesse fortalecer de onde eu vinha. Durante essa trajetória eu tive contato com a cartografia crítica participativa, e esse poder da cartografia poderia fortalecer os territórios de periferia. E aí, dessa maneira, e relacionado ao meu interesse por tecnologia também, eu acabei rumando para essa ideia de discutir território de periferia a partir dessa cartografia crítica participativa. O que é a cartografia crítica e como é que surgiu essa ideia de usar esse método para desenvolver o projeto, Wellington? Bom, no curso de geografia, né, a gente discute um olhar que vai além, né, digamos, dos termos comuns ou de como se enxerga a cartografia. A gente entende que a cartografia é uma linguagem e, sobretudo, a partir dos anos 80, se consolida um debate dentro dos estudos da cartografia que entende a cartografia como uma produtora de discursos, como uma textualidade. Esse olhar humano para essa ferramenta técnica é meio que o que fundamenta essa cartografia crítica. E uma das manifestações mais no plano prático da cartografia crítica é a possibilidade de produzir mapas de maneira coletiva, a muitas mãos, que é a metodologia de mapeamento participativo, tem uma infinidade de técnicas para construir mapas a muitas mãos, ou seja, tentar trazer esses outros discursos para essa cartografia produtora de discursos, essa cartografia mais humana, esse olhar humano sobre a cartografia. Wellington, dá um exemplo prático de como é que funciona a metodologia Quebrada Maps. No Quebrada Maps, a gente utiliza de diversas técnicas para produzir o mapa de maneira participativa. Por exemplo, para o ensino de geografia, eu vou utilizar desde técnicas mais simples para, por exemplo, conhecer o território e, a partir de conhecer o território, conseguir trazer essas histórias. Então, como seria? Por exemplo, eu utilizo técnicas mais rudimentares, que não precisam ter uma precisão cartográfica, que a gente chama, por exemplo, de mapa falado, que é o diálogo em torno do território. Só que também, em alguns momentos, e conforme a gente se aprofunda na discussão do território, a gente vai utilizar, por exemplo, metodologias que mapeiam estes lugares, essas histórias, mediadas, por exemplo, por uma imagem de satélite. Então, a gente usa a imagem de satélite para alimentar a imagem de satélite com as informações que a gente quer levantar. Tendo esse levantamento, ainda analógico, a gente consegue enxergar o território. E aí consegue dar, inclusive, um passo a mais, que é partir, né, para as ferramentas digitais. E aí discutir, inclusive, o que a gente levantou ali num grupo restrito e fechado, o que a gente levantou daquilo ali sobre o território, o que sobre o território que a gente quer colocar digitalmente, o que a gente quer mostrar para o mundo, o que é estratégico, inclusive, para mostrar para o mundo. Tem essa relação política mesmo dos mapas e dessa produção de discurso. Então a gente vai lá, quando cabe, a gente vai utilizar o Google Maps ou as ferramentas atreladas ao Google Maps, ou a gente utiliza o OpenStreetMaps e as ferramentas atreladas ao OpenStreetMaps. E então publiciza essa informação. É interessante de dizer também que nesse levantamento, que é restrito a um grupo menor, às vezes ele vai acontecer com o próprio grupo que está produzindo o mapeamento, e outras vezes ele só poderá acontecer dialogando com outros personagens do território a partir de trabalho de campo. Isso a gente realiza tanto eu, né, sobretudo, que sou quem está na escola,
realizam na sala de aula, quanto esses outros personagens que somam no Quebrada Maps, como a Jéssica Cerqueira, por exemplo, que é outra pesquisadora, a gente faz isso também fora da escola. E aí, por exemplo, numa experiência do Rio Pequeno, na Zona Oeste, a gente produziu, inclusive, junto com outros pesquisadores, que é o Marcelo Pacheco e o Felipe Garcia, a gente produziu um caderno de mapas que trazia essas referências espaciais e tentou iluminar alguns temas e assuntos que envolviam o Rio Pequeno. Então, é uma mescla aí de diversas possibilidades técnicas da cartografia, desde mais rudimentares, mais simples, até as ferramentas do geoprocessamento e das tecnologias da internet. Você entende que o propósito de criar um mapa colaborativo open source está conectado com essa ideia de pluralidade, de ter diversas narrativas? Como é que você percebe o propósito da criação desse mapa colaborativo? Bom, eu entendo que os mapas colaborativos, a partir da internet, né, a gente tem a possibilidade de construir estes mapas de maneira muito mais ampla do que, inclusive, na origem dessa metodologia. Que na origem dessa metodologia, esse mapa participativo era algo mais num plano comunitário, de pessoas próximas, de ferramentas rudimentares. Eu entendo que os mapas colaborativos e essas ferramentas de código aberto, para o tempo da internet, dialogam, inclusive, com um geógrafo importante para a gente aqui no Quebrada Maps, mas acho que para todos, que é o Milton Santos, que ele fala que as tecnologias do nosso tempo permitem que a gente construa outras globalizações, outras possibilidades, sobretudo porque há um avanço, né, e há um aumento de personagens que vão produzir novos discursos. E no tempo que temos hoje, e aí o Quebrada Maps se coloca aí, né, a gente incorporar essas ferramentas da tecnologia e dessa produção coletiva de mapas a partir da internet para trazer e fundamentar e dar visibilidade a outros discursos sobre o território. Então, acho que aqui a gente tem um diálogo aí, né, de pensar territórios, inclusive, com histórias não contadas em outros momentos, a partir dessas ferramentas livres. Eu queria que você contasse um pouco dessa iniciativa de levar o Quebrada Maps para as escolas. Bom, o Quebrada Maps, né, ele surge, como eu disse, na minha trajetória acadêmica, né? Então, durante a graduação, eu tive contato com a metodologia de mapeamento participativo, num estágio, inclusive, junto a povos tradicionais, sobretudo comunidades quilombola. E aí, isso me permitiu que eu começasse a estudar essa metodologia na orientação de uma pesquisadora importante, inclusive para o tema, que é a professora Regina Araújo, no sentido de pensar que essas metodologias traziam territorialidades que, por vezes, não estavam representadas. E, sobretudo, pensando os povos tradicionais, né, e pensando o país, né, a gente vive num espaço cheio de conflitos por território. E aí, quando eu sigo a minha pesquisa e vou para o mestrado, passo a ser professor na escola pública. E aí me volta a necessidade de vincular o diálogo com o território de periferia, que é onde, inclusive, eu vou dar aula, que é de onde eu vim. Nos espaços de periferia, a gente tem conteúdos, a gente tem assuntos, a gente tem temas, a gente tem espacialidades que nem sempre estão, inclusive, na disciplina de geografia. Eu percebo que colocar e trazer essa metodologia de mapeamento participativo, ela permite colocar o território de onde eu estou inserido, que é o território de periferia, no centro da discussão do ensino de geografia. Então, o ensino de geografia a partir do seu território. E aí, para num segundo momento, tanto conectar essas histórias que ali a gente consegue espacializar a partir de mapeamento participativo a outros territórios, né? Quanto também de amplificar e dar visibilidade para essas histórias que estão presentes lá no território e, por vezes, não são contadas. Na escola, o que eu tento construir é lidar com metodologia em dois planos. Primeiro é construir pequenos coletivos de jovens pesquisadores, vamos colocar assim, que acompanham a metodologia de uma maneira mais próxima. Então, esse grupo menor de jovens frequentam a escola num horário fora do horário normal de aula para estudar comigo cartografia, para aprender as ferramentas, para aprender como se dá a produção de mapas,
para aprender e discutir sobre o Google Maps, mas para aprender e para discutir sobre o OpenStreetMaps, para aprender e discutir sobre outras ferramentas. E esses jovens se tornam agentes na escola e no território, agentes de pesquisa. Esses jovens, que são centrais na essência do projeto, que são eles que vão fazer o mapa e discutir o que querem mapear, porque está inclusive aí um compromisso importante da cartografia participativa. Esses jovens que aprendem a metodologia e que conhecem o território, eles passam a mediar os meus encontros ou as minhas aulas de geografia na sala de aula, porque aí eles se tornam agentes nessas aulas para facilitar a produção participativa de cartografia também na sala de aula, nesse grupo maior, que está dialogando com a metodologia de uma maneira indireta, né? Porque aí, junto com esses agentes, com esses jovens pesquisadores, né, esses agentes do território, a gente consegue trazer esse conteúdo para a aula e aí mudar a centralidade da disciplina de geografia. Interessante. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, né, a PNAD contínua do IBGE, o acesso à internet tem crescido significativamente nos últimos anos. Porém, ele sofre muito impacto ainda na população, uma vez que ele é limitado por faixa de renda, né? Ou seja, é muito comum a gente perceber que uma parte importante da população, né, segundo essa pesquisa, cerca de 46 milhões de pessoas ainda seguem sem acesso à internet. Você acredita que o Quebrada Maps também pode ser uma maneira de incluir digitalmente os alunos da escola pública? Eu acredito que sim. Primeiro, num plano de como esses alunos estão colocados na relação com a produção de informação na internet, né? Porque quando eles produzem a sua própria cartografia, então quando eles editam a base do OpenStreetMaps, ou quando de alguma maneira a gente consegue interferir na base do Google Maps, a partir de contribuição feita a partir de discussão, inclusive, muda o seu lugar de relação da informação na internet. Você passa a estar produzindo informação, você passa a estar trazendo e alimentando a internet e não só consumindo uma informação que está pronta. Porque aí, a gente nestes mapas, para além de fazer uma edição de base cartográfica, a gente também produz mapas multimídias que trazem vídeo, foto, texto sobre os lugares mapeados. Então, você está trazendo informação para a internet. Muda, eu acho que essa relação. Só que, claro, né, tem uma relação que é uma relação material, né? E parte das nossas limitações, inclusive, de produzir uma cartografia participativa usando de ferramentas digitais na periferia é essa falta de acesso. Esses encontros do Quebrada Maps, que a maioria das vezes vão precisar usar o laboratório de informática da escola, eles precisam contar, por exemplo, com um momento que a criança possa usar a internet para fazer suas outras coisas, porque muitas vezes eles não vão ter acesso em casa. Então, acho que a gente muda essa relação. Mas o que é material a gente não consegue intervir, porque material precisa vir via política pública, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção no projeto são justamente as histórias, né? As histórias que estão ali presentes, como você bem mencionou. Quais as maiores curiosidades que você já percebeu aí por conta do projeto? Quais as histórias mais interessantes ou tocantes que você já conseguiu mapear no projeto? Bom, para além da escola, com outros pesquisadores que somam aqui no Quebrada Maps, a gente aplica essas práticas em outros espaços, né? E aí eu acho que para mim, que uma relação curiosa porque fala da minha história, né? Eu fiz uma atividade em Itacoaxetuba, que foi onde eu cresci, e lá a gente fez uma discussão de memória e sobre a presença de ações políticas no bairro. E ali eu descobri minúcias e coisas que eu, enfim, vivenciei na minha vida como um todo, que eu não sabia que eram fruto de luta, por exemplo. Para ser mais prático. Nessa produção de mapeamento participativo lá em Itacoaxetuba, junto com um coletivo que inclusive chama Espaço Pinheirinho, que é onde a gente realizou isso, eu descobri que, por exemplo, no meu bairro, a água veio a partir de uma sequência de protestos, de mobilização que aconteceram em determinados lugares do território para garantir que a água viesse. Ou que algumas obras de saneamento foram feitas, e eu sempre passei por elas, uma parceria prefeitura e pessoas a partir de mutirão. São coisas que para mim me mobilizam muito porque tem a ver com a minha história, né? Mas também na minha vida enquanto professor, né, e pesquisador, a gente acaba sempre descobrindo coisas muito interessantes sobre o território, né? Por exemplo, na minha experiência no Itaim Paulista, numa escola que chama Chico Falcone, descobri a relação que aquele território ali no Nazaré, no Itaim Paulista, tem com os rios,
porque a gente, na pesquisa com as crianças, a gente mapeou, por exemplo, a presença de nascentes que existiam no bairro que foram sumindo a partir do processo de urbanização. Então isso para mim foi muito louco, assim, foi incrível no sentido de fazer essa discussão da relação da cidade com os rios e trazer isso para a aula de geografia. Isso veio a partir do mapa participativo e do diálogo com as pessoas a partir do mapa. Qualquer pessoa pode contribuir para o Quebrada Maps? Então, o Quebrada Maps é uma metodologia, né? Uma metodologia experimental para produzir esses mapas participativos a partir de diálogos com a periferia, né? Então, a gente está aberto, né, para fazer a discussão dessas práticas que a gente constrói dentro da nossa metodologia com as pessoas, de fortalecer outros grupos, de trocar com outros grupos para que eles também nos fortaleçam, ou mesmo de territórios, né? Na real, a preocupação é sempre centrada no território, então, inclusive preservando a autonomia dos territórios, o grande lance que a gente está aqui é para trocar e fomentar e democratizar mesmo, né, as possibilidades de produção de mapas participativos. Bacana, eu queria que você deixasse para os nossos ouvintes os links para que as pessoas possam conhecer a metodologia e que possam, enfim, entender e aprender mais sobre a iniciativa de vocês para, quem sabe, poder desenvolver e contribuir ainda mais com o projeto. Legal. Bom, a gente tá nas redes sociais, né, no Instagram e no Facebook. Então, se você jogar lá Quebrada Maps, a gente compartilha um pouco das nossas reflexões por ali, né, e das coisas que a gente acredita. Como também a gente tem um blog no WordPress, né, então quebradamaps.wordpress.com. Por lá a gente também traz um pouquinho do nosso histórico e alguns artigos que a gente já publicou, né, e além de mapas, evidentemente. E este foi o papo com o Wellington Fernandes, professor de Geografia e criador dessa metodologia Quebrada Maps, que tem como objetivo discutir as novas possibilidades de conexão da sociedade com a realidade presente nas comunidades de todo o país. Espero que vocês tenham gostado do programa e, como eu sempre digo, participe de nossa conversa mandando a sua sugestão de pauta para o samuel@transformaçãodigitalcbn.com.br e também pelas redes sociais no @SamuelLeite. Um grande abraço, pessoal. Tchau.